O que será que o fundo que rendeu mais de 200% desde 2016 está olhando para 2020? Você quer saber? Aguarda aí. Fala, pessoal da Carteira Z do Dica de hoje. Aqui é o Rafael Zatar e hoje estamos aqui com o Zé Luiz, da gestão Joule, um fundo que existe aí desde 2000 como clube. Ele vai explicar um pouquinho sobre a história do fundo. Queria dar boa noite para o Zé Luiz. Queria inicialmente que você se apresentasse e explicasse um pouquinho da estratégia do fundo e da história mesmo dele. Boa noite, Zé. Obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado pela oportunidade em estar aqui conversando com você. Beleza, vamos falar um pouquinho, Zé, sobre a estratégia do fundo, como é que surgiu o seu histórico no mercado mesmo e como é que surgiu a Joule. Muito bom, eu entrei no mercado financeiro em 97, na época trabalhando no Bank Boston. E em 2003 eu conheci o meu sócio, fundador aqui da Joule também, o Roberto Pinterier. E desde então a gente faz a gestão de 2 clubes de investimento à época, que hoje são os nossos 2 fundos de investimento. Então, o Joule Velho FIA, que é o nosso carro-chefe, é o nosso fundo de varejo, aberto para cotistas, né? Tem hoje quase 1.800 cotistas. Ele virou fundo em 2009, as primeiras cotas dele datam de 2002, então, inclusive, anterior à minha presença, à minha participação na gestão dele, né? E o PER Velho FIA, era o clube de investimento PER, e data de agosto de 2000. O Joule virou fundo em 2009, que é desde onde todo mundo vê aí a cota dele, né? Basicamente, a estratégia dos 2 fundos é exatamente a mesma. A gente é, de fato, seletor de ações. Nosso negócio é estudar empresas e selecionar empresas. Nosso tipo de alocação de carteira sempre girou de 12 a 15 empresas. A gente diz que o melhor guidance de risco a respeito do fundo é que a gente não tem uma carteira tão concentrada, nem por desenquadramento passivo, a gente passaria de 20% em um único ativo. E se um dia a gente tiver menos do que 10 empresas, a gente vai ter que se entender com os cotistas. Não é o tipo de risco que a gente faz, né? Mas é um fundo, então, long only, sem alavancagem, com estratégia de comprar empresas que têm clara simetria de valor e de risco. E a metodologia pela qual a gente faz isso é bastante criativa. A gente tem muita coisa proprietária, a gente aprende muito com os outros, aprende muito com o tempo. E, basicamente, a nossa estratégia é fechar os gaps de conhecimento a respeito das empresas, dos modelos de negócios, dos setores, e se sentir suficientemente bem posicionado em termos de assimetria de informação para decidir o investimento ou não em uma determinada empresa, né? Legal, a gente acha bem interessante quando o capital proprietário realmente é alto no fundo, né? Porque um fundo se torna independente, né? Não depende de patrimônio alheio. E eu queria falar com vocês, é um fundo que até o Warren Buffett fica com um pouquinho de inveja, porque o retorno anual aí composto é de 20% ao ano. Me confirma aí, assim como o Warren Buffett ao longo do tempo. Me fala um pouquinho dos resultados do fundo desde o início aí, né? Desde 2000 do clube, se eu não me engano, mais de 3.000%, a 600 e pouco do Bovespa. Explica um pouquinho sobre essa parte dos resultados mesmo. É isso mesmo, na verdade, o Kager só não é melhor porque, de fato, após a reeleição da Dilma, antes disso, o Kager desse PER Velho FIA, que antes era Clube de Investimento PER, era ainda melhor. Ele estava quase em 24% ao ano, né? Depois disso caiu para 18% e agora a gente está chegando de volta em 20%. Basicamente, a história desse PER Velho FIA era um clube de investimento, começou com investimento inicial de 3 milhões de reais, nunca mais teve aplicação adicional, e hoje está com 103 milhões de reais de patrimônio, isso tudo, vamos dizer, composto ao longo do tempo, né? No caso do Joule, as primeiras cotas datam lá de agosto de 2002, acho que maio de 2002, e a partir de 2003 a gente já estava atrás do balcão ali na gestão do clube. Virou fundo em 2009 e, curiosamente, que seria uma estratégia que funcionou no longuíssimo prazo, voltou a funcionar anos depois. Então, a gente atravessou um período de mercado bull, depois teve a crise de 2008, a crise financeira, teve o segundo mandato lá da Dilma, teve a parte do impeachment, etc., e voltou a performar muito bem, sem mudança nenhuma de estratégia. Então,
De fato, os resultados que a gente acumula hoje no Jauli Velho FIA, em 12 meses a gente rendendo 52%, em 24 está rendendo 94%, em 36 meses 200%, e no ano acumulado 44%, né? Isso tudo é fruto de investimentos que a gente já tinha há muito mais tempo, né? O tempo médio que uma ação fica na nossa carteira é em torno de 4 anos, então dá para ver que o que eu tenho hoje eu já tinha em 2014 e 2015, né? Então, é importante, mais do que o retorno, é a replicabilidade do retorno, a parte mesmo de processo de investimento, a parte de como a gente enxerga as coisas e onde é que a gente procura a simetria para ganhar dinheiro, né? E, de fato, a gente não ganha mais dinheiro, o que é mais bonito, tem os olhos mais azuis, é porque, de fato, a gente é dedicado a seguir uma estratégia coerente ao longo do tempo, né? Nesse ponto, para os seus ouvintes, o da Modera tem um livro muito legal, que é Filosofias de Investimento, Investment Philosophies, né? E lá ele mostra, ele aborda, vamos dizer, você citou o Buffett, né? Ele mostra a importância de ter uma filosofia estável ao longo do tempo. De fato, aquele que muda de estratégia muitas vezes acaba tendendo para a média de mercado, né? Ninguém nunca quer ser média de mercado em situação alguma, mas até a estratégia de comprar baixos price earnings, por exemplo, na teoria coisas baratas, ao longo de grandes janelas, lá no livro da Modera, ele vai falar que dá certo. É óbvio que você, como gestor de recursos, né, vai se recusar a seguir uma estratégia desse tipo, porque, de fato, se o seu negócio é analisar a empresa e tudo que você lê, todo o esforço que você tem em conhecer as empresas, em conversar com a administração, conversar com concorrentes, com fornecedores, etc., não for suficiente, não for adequado para escolher uma empresa melhor do que o múltiplo que ela transaciona, né? Aí, de fato, não teria valor na atividade que a gente faz, né? Legal, foi legal você falar desse retorno ao longo do tempo, porque a gente sempre ensina as pessoas, né, o pessoal que acompanha a Carteira Z aí, o Dica de hoje, a ver janelas temporais distintas para ver como que o fundo está performando, não somente nesse bull market. Eu até coloquei lá no Twitter que qualquer recém-nascido, né, que fechou os olhos, escolheu qualquer ação de 2016 para cá, ele pode ter vencido um bom gestor ou um bom investidor, enfim. Mas o que a gente realmente procura é isso, analisar fundos que tenham performado bem em distintas janelas e tenham tido realmente esse retorno, né, anualizado interessante ao nosso ver e ao ver do investidor também. O que eu queria falar com você, José Luiz, é sobre a retrospectiva 2019. A gente já está aí em dezembro, quase fechando o ano, e eu queria saber dos cases aí que vocês consideraram interessantes desse ano 2019, quais foram os erros e acertos de vocês para agora? Vamos lá, basicamente 2019 para a gente foi um ano muito bom, né? Foi um ano muito bom porque, de fato, algumas decisões que a gente tomou no segundo semestre de 2018, de fato, deram frutos, deram dinheiro, e outras coisas que a gente já tinha há mais tempo continuaram performando bem e ficaram visíveis para o mercado, né? Isso para um gestor é fundamental, principalmente para um gestor que não, vamos dizer, não tem nenhum tipo de viés de market timing, sabe, de tentar acertar momento. Quem de fato compra desconto de valor econômico depende do mercado precificar. E quando todo mundo sobe bastante, quando muita coisa sobe, eventualmente o bom gestor, aquele que escolheu riscos baixos, às vezes é deixado para trás, e o trabalho do gestor só aparece na última linha, que é o retorno do fundo, né? Então, para a gente foi um ano muito bom, a gente desinvestiu de uma empresa chamada Mills, foi uma decisão de compra que a gente tomou depois da eleição, em cima de uma análise que a gente já fazia antes. Basicamente, o que mudou ali não é nem que o mercado dela não está indo bem, pelo contrário, o mercado de construção está indo super bem. E ontem a gente teve uma comprovação que a gente já desconfiava, que o que está puxando de fato a atividade não é construção civil, hein? Já é infraestrutura pelos números do CAGED. Isso foi uma visão de um grande banco de investimento, aí, de um grande economista que não está mais à frente como economista-chefe do banco, mas ele ainda tem essa mineração de dados em cima dos dados marginais. Então, o mercado dela está indo super bem. O que de fato mudou é que eu tinha uma simetria de valor absurda. Eu tinha uma chance muito grande de dobrar o dinheiro nesse negócio, via desconto de valor econômico, e agora, basicamente, a gente já está
vendo a capacidade dela em melhorar a P e Q para frente, né? Outra coisa muito boa para o nosso fundo, que foi muito bem, trouxe muito retorno, foi o nosso investimento em incorporadoras. A gente era acionista da Trisul há muitos anos, desde 2011, e a gente atravessou esse período inteiro, vendo o valuation dela mercado depreciar, enquanto o NAV estava bastante mais alto. Ela chegou a valer 1/3 do NAV, para você ter uma ideia. O NAV, para quem está ouvindo, o valor de liquidação dela. E aí, finalmente, ela foi a primeira a melhorar, a primeira a apresentar boas margens. Velocidade de venda dela já vinha muito, muito melhor do que as outras desde 2015. Então, 15, 16, 17, 18, ela já vinha performando muito bem. Não tinha esqueleto no balanço, então, basicamente, estoque performado de um NAV total, que na época era coisa de 700 milhões, era de 54 milhões de reais. Para quem sabe o que é uma estoque de uma incorporadora, 54 milhões de reais não é valor para nada, né? De estoque pronto. E, de fato, ela virou, os investidores se convenceram de que ela tinha valor, de que ela gerava valor ao longo do tempo. Então, a gente teve a oportunidade de precificar várias coisas. Ela tradeava um valor muito baixo em relação ao book e muito baixo em relação ao valor do NAV. O NAV era maior do que o valor do book, porque nessa diferença tem uma série de itens fora do balanço, que a gente chama no jargão de off-balance, que é receitas a receber de coisas vendidas, custos a incorrer, que gera uma margem bruta, né? Que o mercado chama de margem REF, no caso lá das incorporadoras, e que esse resultado ele é capturado ao longo do ciclo de obra, né? Então, o NAV era maior do que o valor do book e o valor econômico é maior do que o NAV. O critério disso, o conceito disso é relativamente simples, né? É quase que óbvio, mas muito pouca gente pagava por isso, que é o seguinte: a empresa gerar valor ao longo do tempo, ela vai aumentar o valor de liquidação dos ativos dela, se o EVA for positivo. E, finalmente, todo mundo paga hoje por isso. Então, a gente teve muito sucesso também com a Trisul, teve sucesso com a Even, as duas empresas estão em momentos diferentes. A Trisul é mais óbvia de todo mundo enxergar. Ela é uma boa empresa, muito bem gerida, tem 30 anos de experiência e tem um comitê de incorporação que hoje ela tem, vamos dizer, ela tem diretorias bem definidas e bem divididas, né? Então, a gente se deu muito bem com isso. Locamérica deu muitos frutos aí para a gente também. A gente gostou muito da evolução da Locamérica ao longo do ano. Ela entrou em RAC, mostrou que sabe operar, está ganhando bastante dinheiro em RAC. Teve a margem do RAC no terceiro trimestre, foi espetacular, melhor até do que a média do ano, né? Do que a média vai ser do ano. Então, ela mostrou que ela sabe operar o RAC e está integrada com a Locamérica e Unidas, estão definitivamente integradas. A gente não teve um ano tão bom para a Vale do Rio Doce, começou o ano já com um problema grande, né? Mas a empresa, de fato, está conseguindo levar isso adiante, está conseguindo gerar caixa. Agora, o único problema é que, de fato, a estrutura de capital dela ficou desproporcional, ela não tem mais dívida, mas, de fato, a empresa está bastante barata e tem um alfa garantido ali para 2020. A gente espera, a nossa convicção é de que ela está negociando um dividend yield muito baixo. Então, de fato, ela vai ter um grande upside para o ano que vem. A gente aposta muito também nessa retomada de PIB, e com a retomada de PIB, muita coisa que hoje não é muito bem observável, não está claro para todo mundo, deve acontecer. Então, o nosso exercício de ir atrás das empresas, de fato, e aí eu estou falando especificamente lá na Guararapes, a gente deve ter um bom ano, a gente espera ter um bom ano na Guararapes. As vendas por metro quadrado, quando a gente compara com a Renner, tem uma diferença abissal de venda por metro quadrado, mas o importante não é a diferença que tem, e sim o porquê que existe essa diferença, e aí é que tem a simetria de informação e de avaliação, né? De fato, ela tem 30% da área de venda dela lá no Nordeste. O Nordeste tem uma taxa de desemprego muito maior, uma renda discricionária menor, e uma boa parte desse crescimento, quando você pega a área desde 2006 até hoje, você teve uma ocupação de shoppings de segunda e terceira ordem, shopping de segunda ordem. Primeira ordem era, de fato, Iguatemi, né, o do Otto Baumgart, lá, o Center Norte, etc., para quem conhece os shoppings aqui em São Paulo. Segunda ordem já foram fundeados por fundos de investimento, empresas de capital aberto. Cresceram também em regiões primárias muito boas, regiões sem competição regional, etc. São shoppings bem ancorados que foram bem feitos. E os da final da segunda ordem e da terceira, que ficaram prontos depois de 2009, né,
esses já foram shoppings que já sempre tiveram uma produção por metro quadrado muito menor, né? E aí veio a crise econômica e juntou uma coisa na segunda. Então, as vendas por metro quadrado estão muito batidas por uma base de comparação muito ruim desde 2013 até hoje, né? E isso, assim que o emprego melhorar, a renda melhorar, o PIB puxar, o crédito entrar também, que é outra coisa que a gente acredita que em 2020 deva começar a acontecer, as vendas vão crescer e a alavancagem operacional, para cada real que a receita líquida cresce, a margem do EBITDA, a derivada do EBITDA é muito forte. Então, para vocês terem uma ideia, eu até outro dia comentei, dá uma olhada no segundo trimestre de 2017, o que aconteceu com o release de resultado e o que aconteceu com a ação na Bolsa, né? Legal, Zé. É interessante, a gente falou aqui um pouquinho sobre a gestão, a estratégia do fundo, acho que deu para entender essa abordagem aí mais bottom-up, né? Aquela abordagem que entra mais minuciosamente nas empresas para aderir ao negócio e realmente entender os cases. E você falou de 2019, deu uma pincelada na retrospectiva 2019. 2020 agora, a gente queria saber um pouquinho, você chegou a comentar agora sobre Vale, sobre a empresa que você comentou agora foi Lojas Renner, né? Falou de Guararapes, né? A última. E eu queria saber se vocês estão olhando mais algum case em especial para 2020, né? As pessoas, às vezes, que ouvem a gente, estão assistindo, às vezes querem entender a cabeça do gestor com relação a algum case específico. São esses dois, Vale e Guararapes, ou teria algum outro que vocês estão olhando? Então, Rafael, eu vou fazer uma análise que eu acho que provavelmente ninguém nunca viu, mas é absolutamente verdade. Inclusive, quando você falou, né, que de 2016 para cá, muita gente ou qualquer um poderia ter batido bons fundos de investimento que trabalham horas e horas por dia na gestão de recursos, e o que a gente espera para 2020, que assim, acontecerá, ponto, né? E eu vou relacionar a primeira coisa com a segunda. Imagina o seguinte: você tem 100 investidores e esses 100 investidores podem comprar cada um uma ação, né? Na pessoa física. 25 investidores vão comprar o percentil 75 até o 100 das empresas que mais vão vender. A gente tem um estudo, inclusive, depois interno aqui, outro dia a gente compartilha com você, que é bastante interessante, mostrando o seguinte: um investidor que consiga um percentil 75 o tempo inteirinho, bate praticamente todos os gestores de recursos. Então, eu diria que a expectativa, sem saber mais nenhuma informação, é que 25% das pessoas físicas de 2016 para cá bateu praticamente todos os fundos de investimento. Por que eu estou resgatando essa conversa agora, né? Porque o que a gente está vendo para 2020 é, de fato, a reprecificação de muita coisa. E essa reprecificação de empresa via migração de renda fixa para renda variável, via redução de taxa de desconto, via barateamento do cost of funding das empresas, ela é muito mais alavancada em empresas que têm mais crescimento. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: empresas de crescimento tendem a ficar caras bastante rapidamente, né? À medida que o mercado também ganha liquidez, e nem sempre o aumento da liquidez se dá necessariamente via fundos de investimento, e tem um mandato, é muito simples de vocês entenderem, né? Ao contrário do exemplo que eu dei de pessoas físicas, um fundo de investimento, por exemplo, como o nosso, tem ali 15 posições. Então, as 15 posições, elas têm que ser selecionadas num balanço de riscos que faça sentido de maneira individual e conjunta, né? Então, não dá para ter só empresas de gap, de crescimento, um valor razoável. Não dá para ir contra a filosofia de investimento e pagar caro em algumas empresas, muito embora a gente ache justamente que vai haver várias empresas, mid caps, small caps e até large caps, que vão perder o underlying value em relação ao valor econômico. Então, a gente vai viver uma fase muito parecida com o que aconteceu de 2006 a 2008 lá, onde muita coisa fugiu do valuation e aí pessoas mais, vamos dizer, mais atentas, mais conservadoras em decisão vão ficar fora desse grande boom. Mas, basicamente, o que a gente espera é que corrija muito a simetria de preço. Então, o gap entre valor econômico e valor justo e preço de mercado deve fechar de uma forma geral. A alavancagem de retorno é maior em quem tem mais crescimento, e aí o jogo é que tipo de risco você quer tomar, né? O mercado vai pagar, de fato, muito mais por crescimento e
mas será que alguém que já está caro continua subindo, né? Aí você entra um pouco na análise de quanto é que valem as coisas. Exatamente, Zé. Então, a gente teve até o nosso evento agora, o Ultimate Value, que foi excelente. Cada gestor falou uma empresa que ele achava com maior assimetria para 2020. Então, para fechar aqui com chave de ouro, você teria alguma empresa que você vê com mais upside para 2020? Difícil de dizer uma empresa individual. Eu vou dizer uma empresa que é mais menos controversa. Eu acho que a Unidas tem excelentes horizontes, assimétrico em relação a risco, porque vindo maior crescimento ou menor crescimento, o mercado dela cresce muito, cresce a 2 dígitos. As 3 empresas de capital aberto ganham share dentro do mercado, então tem um risco de execução muito baixo, tem oportunidades de ganhos operacionais importantes para as 3 empresas e ainda tem um fechamento de gap em relação à própria Localiza bastante importante, ou seja, em relação ao risco, sem considerar risco, eu digo, uma das empresas mais baratas que a gente tem é a Guararapes. Depende de execução e depende de atividade econômica. No caso da Unidas, eu acho que existe uma clara simetria de preço. Outra empresa que deve super bem, eu acho que vai fazer um sucesso enorme, é a própria Centauro, que já subiu bem aí desde o IPO. O IPO saiu a um preço, no nosso julgamento, muito, muito abaixo do que deveria. É uma condição de mercado. Se eles tivessem feito esse IPO um ano depois, o preço não teria sido aquele. Então, assim, a gente está olhando mesmo para as oportunidades nas companhias, com muito baixo risco, Unidas e Centauro. Legal, Zé. Queria agradecer você. E para terminar, acho que o pessoal vai perguntar em quais corretoras o fundo Joule está sendo oferecido. Muito bom. A gente está em praticamente todas as grandes distribuidoras. As que a gente não está, a gente está batendo na porta, quer estar lá, quer estar disponível para todos os investidores, mas hoje a gente está na Socopa, a nossa mais antiga distribuidora, Orama, Mirai, Modal, Necton, BTG. Então, a gente está disponível em todas essas. A gente ainda, infelizmente, não está na XP. Tem outras também que a gente está indo atrás. A gente adora o pessoal da API. Estamos indo atrás de fazer parceria com o maior número de distribuidores possível para ficar visível para todo mundo, né? É a melhor oportunidade de vender o nosso trabalho, é ficar na prateleira do investidor. Claro, e o mínimo R$5.000, é isso? Isso, basicamente o Joule é o fundo de menor taxa de licitação no mercado, 1,35% ao ano, investimento inicial de R$5.000, movimentação de 500. E prazo de resgate em D+4. A gente tem um patrimônio suficientemente confortável para ter D+4. Isso é absolutamente atípico hoje, né? Excelente, bem atípico. E, pessoal, a gente esteve aqui com o Zé Luiz, da Joule Assets. Queria agradecer a você, Zé. Acho que foi muito interessante esse bate-papo aí. Até a próxima. Forte abraço. Obrigado, Rafael. Tchau, tchau. Até mais.